Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast. Olha, a conversa hoje vai ser, eu sempre falo isso, mas hoje vai ser muito interessante de verdade. Estou aqui com a doutora Lívia Maria Daniel, fonoaudióloga e CEO, você posso falar que você é CEO? Sim, sim. Da Audiovita Aparelhos Auditivos? Isso. Ah, legal. Você sabe que faz tempo que eu estou querendo entrevistar alguém desse segmento, né? Chegou Porque a hora. fonoaudióloga nunca veio nenhuma aqui. Agora, auditivo, então, era uma coisa que eu sempre quis, né? Ai, que bom. Vamos tirar bastante dúvidas, então. Vamos embora. Lívia, você é fonoaudióloga formada. Conta um pouco da tua história para mim. Sim. Eu me formei em fonoaudiologia na Unesp de Marília, há 17 anos. Fiz aprimoramento, especialização em audiologia clínica. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, já me apaixonei pelo mundo dos deficientes auditivos e desde então atuo na área. Nunca trabalhei dentro da fonoaudiologia com outra coisa que não a audição e reabilitação auditiva. Ai, que legal. E hoje estou à frente da Audiovita, que é uma clínica especializada em reabilitação auditiva através da adaptação de aparelhos auditivos. Nós temos 8 unidades aqui na região, entre unidades próprias, pontos de atendimento. Então, nós estamos em São José do Rio Preto, Votuporanga, Ribeirão Preto, Fernandópolis, Mirassol, Bebedouro, Nossa, são gigantes. Itápolis e Serrana. Bom, agora eu vou perguntar como que você se formou há 17 anos? Menor não podia ser formada. Ai, muito obrigada pelo elogio. Mas Agora... eu entrei na faculdade direto do terceiro E o colegial. fonoaudiólogo, pelo meu pouco conhecimento, cuidava da fala. E você sentia que muitas pacientes que tinham problema de fala, na verdade, era decorrente do problema auditivo, é isso? Sim. A fonoaudiologia, ela tem algumas subespecialidades, né, dentro da fonoaudiologia. Uma delas é a audiologia, que vai ser o que as áreas que vão tratar da audição, né? Então, tanto de diagnóstico para distúrbios audiológicos, então na parte de exames de audição, na parte de reabilitação auditiva através das tecnologias, né, que hoje a gente tem, das próteses auditivas, e também a reabilitação com relação ao treinamento da audição, né? Então, existe isso, treinamento da audição? Porque quando põe o aparelho, precisa ser treinado. Isso. Precisa ser... por exemplo, uma criança que ela nasce sem ouvir, ela vai precisar aprender a ouvir também, depois da adaptação do aparelho auditivo, por exemplo. Nossa, que maluco. Eu já vi um vídeo no Instagram de um menino que nunca tinha ouvido, você já viu, né? Sim. É bem emocionante. É lindo. Sim. É um trabalho maravilhoso, né? Eu gosto bastante. E me fala uma coisa, como que a gente descobre que tem problema auditivo? A criança... Acho que a gente pode dividir em dois, né? As perdas congênitas, então, que nascem, e as perdas adquiridas. Tá. Hoje é obrigatório no Brasil a triagem auditiva neonatal, que é chamada de teste da orelhinha. Então, desde 2012, todas as crianças que nascem no Brasil, elas fazem um teste, que é um exame preferencialmente realizado na maternidade, né, antes da alta hospitalar. Alguns casos são realizados depois, mas via de regra já na maternidade. É um exame indolor, super simples, que é uma triagem para ver se essa criança tem possibilidade de ter perda auditiva ou não. Que legal, porque antigamente a mãe só descobria quando a criança não obedecia, às vezes achava até que... tinha dificuldade para começar a falar, né? E agora não, agora
é preconizado pela Organização Mundial de Saúde que uma criança até os 6 meses já esteja reabilitada. Então, que ela já tenha sido triada, da triagem foi para o diagnóstico, né, onde constatou que realmente ela tem a perda auditiva, e até os 6 meses ela já esteja com a solução auditiva ideal para o caso dela. Aparelho auditivo ou implante coclear. Ah, tem o implante também. Isso. Nossa, tem tantas. Tem bastante tecnologia. Tá, então nós falamos da criança que já nasce. E daí tem que ter as perdas, né? Isso. Agora, a questão das perdas adquiridas. Na infância, é muito comum ter alguma dificuldade no desenvolvimento de fala. Então, ela pode ter nascido com uma audição normal e ter uma perda auditiva decorrente de um processo de infecção no ouvido, por exemplo, ou algumas outras doenças que podem causar perda auditiva. Então, geralmente, ela vai ter um atraso no desenvolvimento de fala e de linguagem, um atraso na escola, algum tipo de dificuldade na escola. Isso é um sinal para que a mãe procure um médico otorrinolaringologista para conseguir fazer esse diagnóstico. Quer dizer que uma infecção de ouvido pode dar problema na audição? Quando é bebê? Não, isso durante toda a vida, né? Toda a vida. Durante o processo de infecção no ouvido, pode ter um rebaixamento da audição que, se tratado, vai voltar ao normal. Entendi. Agora, aí se não tratado... porque meu netinho de 1 ano, está com uma infecção muito forte no ouvido. Por isso que precisa tratar para que esse rebaixamento volte e não tenha nenhuma outra consequência, né? Agora, como que o adulto, e principalmente o idoso, vai perceber que tem uma perda de audição? Isso mesmo. Então, pedir para repetir, começar a se isolar do convívio social, né? Então, às vezes, está ali na reunião de família e o idoso está quietinho no canto dele, porque ele não está entendendo, não está ouvindo, não está entendendo o que está acontecendo, então para de participar. Aumentar o volume da TV, aumentar o volume do rádio, zumbido no ouvido, aquele barulhinho que muitas vezes as pessoas referem como cigarra, panela de pressão, algum barulho que só você ouve, não tem no ambiente. Isso é um sintoma de perda auditiva também. É um sintoma de perda auditiva? Também. Pode ser, não necessariamente quem tem zumbido tem perda auditiva, mas é um sinal dos sintomas, né? que deve ser investigado. Você deve procurar o otorrino, né? Aí sempre primeiro, procura o médico otorrinolaringologista, ele vai avaliar fisicamente o ouvido, se tem alguma doença, se tem algo para ser feito, vai encaminhar para fazer os exames auditivos adequados. E se for caso de uso de aparelho auditivo, ele vai encaminhar para a adaptação das próteses auditivas. E você, quando você se apaixonou pelo estudo das pessoas que tinham problema auditivo, você já sabia que existiam os aparelhos? Sim, sim. O aparelho é muito antigo. A minha avó usava em 70. Sim, faz bastante tempo que existem os aparelhos, mas era né? Enorme. Tinha que pôr aqui a caixinha no sutiã, né? Os aparelhos auditivos foram desenvolvidos, né? Quando a gente vê... Tem alguns desenhos bastante antigos, figuras, que aparecem os reis com uma corneta assim no ouvido. Aquilo já era um aparelho auditivo, né? É onde começou os aparelhos auditivos. Depois, com o desenvolvimento, primeiro vieram esses aparelhos de caixinha, né? Que o microfone do aparelho ficava aqui na caixinha, como quem é mais antigo, um Walkman. Ficava a caixinha aqui e os 2 fiozinhos no ouvido. Depois eles deixaram de ser caixinhas e vieram para trás do ouvido. E hoje os aparelhos têm muito recurso tecnológico, né? Hoje, ninguém, às vezes a pessoa está usando aparelho e ninguém repara, ninguém percebe. Esteticamente, eles são muito discretos. Então,
não é só a estética que está relacionado aos recursos tecnológicos dos aparelhos, tá? Algumas vezes a gente precisa usar aparelhos que são um pouquinho maiores, né? Tem algumas indicações específicas desses modelos de aparelho que também tem muitos recursos tecnológicos nele. Então, não é só o tamanho que interfere o que esse aparelho é capaz de fazer. Hoje, os aparelhos, eles são microcomputadores, né? O processamento do aparelho auditivo, que o processador do aparelho faz, ele analisa muitas informações. Então, muitas informações do ambiente para que ele consiga entregar um som mais natural e mais próximo possível da audição natural. Então, os aparelhos, eles conseguem entender todo o ambiente, saber de onde está vindo fala, de onde está vindo barulho, o que é um som que você gostaria de prestar atenção e o que é um som de fundo, para dar mais ênfase num som de fala do que no som de um aspirador, por exemplo. O aspirador, ele precisa ser ouvido, porque ele é um som que existe, mas se a gente estiver conversando aqui e alguém ligar um aspirador nessa sala, a gente gostaria de continuar ouvindo o que as pessoas estão conversando e não esse ruído. Então, a inteligência do aparelho auditivo, hoje, ela consegue identificar todo esse ambiente, dar mais ênfase nos sons de fala, sem perder o barulho que está em volta. Nossa, que legal. E me fala um pouco da sua empresa agora. Daí você se formou, tudo bonitinho, daí você resolveu abrir essa empresa. Como é que foi? Eu me formei, comecei a trabalhar com audiologia, tanto com a parte de diagnóstico como a parte de reabilitação também. Trabalhei há alguns anos como profissional liberal mesmo. E a Audiovita veio de uma vontade de dar um atendimento diferenciado para esse paciente que usa prótese auditiva. Porque a gente sabe que a nossa relação com o paciente que usa o aparelho auditivo, ela começa a hora que ele finaliza a compra do aparelho, né? Porque ele vai estar com a gente muito tempo. Então, toda a assistência pós-venda, né? Sim, sim. Então, todo esse acompanhamento, ele precisa ser realizado para o uso desse aparelho ser efetivo, para esse aparelho não ir para a gaveta, para não deixar de usar o aparelho. E realmente esse aparelho está sempre ajustado de acordo com as necessidades atuais que essa pessoa tem. Então, o aparelho, ele é um produto que vai durar algum tempo, que o usuário, a grande maioria das vezes, não vai deixar de precisar do aparelho auditivo. Então, uma vez que ele colocou o aparelho, ele vai continuar usando o aparelho o resto da vida dele, na grande maioria dos casos. E ele vai precisar de um acompanhamento para que para que o uso dessa prótese seja realmente efetivo. Então, o nosso acompanhamento de pós-venda, ele é um acompanhamento muito próximo, ativo, a gente sempre entrando em contato com o paciente para que ele possa retornar, né, em algumas datas, dando liberdade para essa pessoa retornar sempre que ela precisa. Então, sempre que tiver um problema, sempre que tiver uma dúvida. Pode voltar sempre. É um equipamento eletrônico que precisa de manutenção. Se precisar de manutenção, em nenhum momento esse paciente vai ficar sem aparelho. Então, a gente vai imediatamente colocar um outro aparelho emprestado para ele, enquanto o aparelho dele vai para manutenção. Então, eu acho que esse diferencial de acompanhamento foi o que, a princípio, me motivou a ter a Audiovita. E fez a Audiovita crescer desse tanto, né? Graças a Deus. E é muito trabalho. E me fala, eu estive olhando ali nas tuas redes sociais, cada paciente é um tipo de aparelho, porque eu achava que era um aparelho, o cara punha a audição para ele, era tudo igual, não é, né? Não. A gente precisa fazer indicação de acordo com a perda auditiva, de acordo com as condições de orelha da pessoa mesmo, né? Das patologias do ouvido de cada um
Até do formato, tudo, sim, né? Sim. Então, as condições anatômicas e do motivo que levou essa pessoa a ter uma perda auditiva. E, além disso, o estilo de vida de cada um. Então, os aparelhos, eles têm vários modelos, eles podem ficar só dentro do ouvido, eles podem ficar atrás do ouvido, eles podem ser modelos que a gente chama de receptor no canal, que é onde uma das pecinhas do aparelho saiu da caixa principal dele e foi lá para dentro do conduto auditivo. Ele pode ser um aparelho com molde, então a parte que fica dentro do ouvido é só plástico, não é uma peça do aparelho, né? É só acrílico ou resina de silicone. Então, existem vários modelos de aparelho que têm considerações específicas de cada um para fazer a melhor indicação para o seu caso. Então, o seu aparelho auditivo não vai ser igual ou talvez até de outra pessoa com a mesma perda auditiva, porque vocês vão ter necessidades diferentes. Então, precisa ser analisado para cada um. Então, essa ideia que a gente tinha de ser o mesmo não existe. Não. E não é igual ao óculos também, né? Que você coloca o óculos e vai ficar um bom tempo com aquele óculos sem precisar de algum ajuste. O aparelho auditivo, não. Ele precisa ser acompanhado e precisa ser ajustado de acordo com cada caso, de acordo com cada experiência, de acordo com cada situação de vida de cada um. E me conta uma coisa. A maioria dos seus clientes, qual é a maior demanda? É infantil ou adulto? Idoso? A maior demanda é idoso. É idoso. Eu dou risada porque já estou lá. Sim, se a gente for ver alguns dados, né, de perda auditiva pela OMS, hoje existem 900 milhões de pessoas no mundo que têm perda auditiva incapacitante. O que é isso? Se você pergunta, você tem uma perda auditiva e isso te causa algum prejuízo? Essa pessoa responde sim, tá? E estima-se que até 2050, 1 em cada 4 pessoas vão ter algum tipo de perda auditiva. Você acha que a tecnologia ajudou isso? Ajuda a melhorar isso? Não, a tecnologia de celular ajudou a piorar a perda auditiva? Então, tem 2 fatores importantes, né? Um, envelhecimento da população. Então, hoje as pessoas estão vivendo mais tempo. A perda de audição, ela acontece ao decorrer da vida. Então, esse é um fator importante. Outro fator importante é a exposição a sons muito fortes. Que a gente chamava de perda induzida por ruído antigamente. Na realidade, o ruído a gente entende como uma coisa ruim. Mas o que causa a perda auditiva não é só o ruído ruim, né? Uma música numa intensidade sonora muito elevada, ela também vai causar uma perda auditiva. Hoje, os jovens usam muito fone de ouvido. Esse fone de ouvido geralmente pode ter uma intensidade elevada, mais do que é aconselhável a utilizar por dia. Então, esses jovens estão tendo perdas auditivas também. Mais cedo. Tá? Então, esses 2 fatores são fatores importantes. As crianças que nascem com perda auditiva, é estimado que 1 em cada 1.000 crianças nascidas vivas tenham perda auditiva, né? Mas o número vai aumentar muito de acordo com o ruído, né? Por conta da exposição a sons muito fortes e o próprio processo de envelhecimento da população. Nossa, é muita gente com problema, né? Muito aparelho. Muita gente. E o que é importante a gente pensar que a reabilitação auditiva, quanto antes ela começa, é melhor. Então, é mais fácil uma pessoa que começou a perceber a perda auditiva hoje se adaptar a um aparelho do que ela passar muito tempo sem ouvir. E depois, lá para frente, for adaptar o aparelho auditivo. Normalmente, o processo de perda auditiva, ele é irreversível? A maioria, sim. Existem algumas causas de perdas auditivas reversíveis, que o médico otorrinolaringologista vai detectar, vai diagnosticar, porque
né? Tá. Algumas causas são as infecções, por exemplo, é um exemplo muito importante das causas de perda auditiva que são reversíveis. Existem algumas outras doenças do ouvido que existem tratamento cirúrgico e existem as perdas que não são reversíveis. Nossa, tá? quer dizer que essa coisa desses jovens ouvirem é muito sério. E esse é um tipo de perda que não é reversível. Uma vez que você perdeu a audição por estar exposto a sons muito fortes, o que perdeu não volta mais, tá? Nossa. Que tá perdido, tá perdido. Então precisa. E o jovem, às vezes hoje, ele não dá importância para isso, né? Porque é uma perda pequena hoje, não faz diferença. Só que ele vai precisar de aparelho muito antes do que eu, por exemplo, que vivi num tempo que era Celeste. E uma pessoa que ela já tem alguma tendência genética a ter uma perda auditiva pela idade e ela é exposta a sons muito fortes logo na juventude, isso vai chegar muito mais rápido, né? A perda auditiva dela vai chegar muito mais rápido. Nossa. E a pessoa se adapta ao aparelho com facilidade? Sim. Se o aparelho estiver bem indicado para essa perda auditiva e a gente conseguir identificar ali na consulta, né, todas as necessidades dessa pessoa, a adaptação é muito fácil. Hoje, a tecnologia, com relação ao som do aparelho, deixou esse processo muito mais fácil, né? Porque o som do aparelho está muito mais agradável, muito mais gostoso, natural de se ouvir, então é muito melhor. A estética do aparelho, e não só a estética, se tá bonito, se tá feio o aparelho, se aparece ou não, se tá confortável ou não. Então, isso melhorou muito, né? O design do aparelho, ele melhorou bastante e ele ficou mais leve, mais confortável. A usabilidade do aparelho também, então a gente tem aparelhos que são recarregáveis, que não precisa mais ficar trocando de pilha. Quem usava aparelho há bastante tempo lembra, né? Que precisava trocar de pilha sempre. Hoje os aparelhos são recarregáveis, então tem uma basezinha. Isso faz com que a pessoa use ininterruptamente. Sim, né? E que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Muito melhor, com certeza. E quanto antes a adaptação, é mais fácil, porque o cérebro dessa pessoa não passou muito tempo sem ouvir, né? Então, o aparelho ele vai amplificar o som para que aqueles sons que a orelha não está recebendo, né, que o ouvido não escute, o ouvido passe a escutar, mas quem trabalha, quem processa todo esse som é o nosso sistema nervoso central, né, o sistema auditivo central. Quando essa informação ela não chega adequadamente ao nosso cérebro, algumas funções vão deixando de ser realizadas. Então, separar o que é som importante do que é barulho de fundo. O nosso cérebro, numa audição normal e num processamento auditivo normal, a gente faz isso naturalmente. Quando passa muito tempo sem ouvir, esses processos vão deixando de ser realizados. E daí depois tem que reiniciar. Para voltar é mais difícil. Então, se logo que a gente descobre a perda auditiva, ela é reabilitada, a gente não deixa de ter, na realidade, as consequências que a perda auditiva causa, né? Hoje os estudos, eles falam bastante sobre a correlação entre perda auditiva e alguns processos demenciais. Então, pessoas de idade, principalmente, né? Pessoas que têm perdas auditivas não tratadas, elas têm mais situações, né, de alguns processos demenciais do que muito perda no mundo auditiva, deles, né? Do que pessoas que têm perdas auditivas e são tratadas. Eu acredito nisso, piamente, porque eu tive uma mãe com demência e era porque ela ficou muito sozinha. Sim. A demência foi muito rápida. Ela vai se isolando, né? Além de tudo, não tem contato, não tem convívio social. A família que tem uma pessoa que tem uma perda auditiva e não reabilitada,
ela sabe a dificuldade que é, porque a família também se sente, é difícil para a família, porque está sempre tendo que falar alto, não entende, tem que repetir várias vezes, então isso é desgastante para quem está junto também, não só para quem não ouve. É verdade. Acaba causando uma desestrutura em toda a família. E você tem a tua empresa tem 8 unidades em várias cidades. Então, por exemplo, assim, o paciente vem aqui, faz uma consulta no otorrino aqui, ele encaminha para vocês, por exemplo. Ele pode encaminhar para vocês? Sim, sim. Aí você faz o aparelho, mas ele mora em Ribeirão. Ele consegue fazer o atendimento lá? Pode acompanhar lá. Tá. E já que você puxou esse assunto, tem algo muito interessante que a tecnologia nos trouxe, que é a conectividade, né? Tá. Então, os aparelhos auditivos, hoje, eles são conectados através de tecnologia sem fio, com o telefone celular, com alguns acessórios que a gente pode conectar na televisão, pode conectar no computador. Então, além de transformar esses aparelhos auditivos em um fone de ouvido, a gente consegue ter toda o Como som assim, que está saindo. ele pode... Sim, o som que sai do celular, em vez dele sair no alto-falante do celular da pessoa, ele pode sair direto no aparelho auditivo dela. Então, isso é muito importante para quem tem perda auditiva pela qualidade do som, né? Tá. O som já passa de uma forma... tipo o celular tá longe, né? Se já sai direto, a pessoa escuta e vai em busca do aparelho, é isso, né? Sim, dá até para ela falar com o celular distante. Se ela mesmo? quiser, ela fala até pelo aparelho auditivo. Gente, eu tô precisando de um aparelho desse. Mas além disso, além de poder ouvir com muito mais qualidade, porque o som, tanto do celular como da televisão, do computador, em qualquer coisa que a gente estiver conectado, sai direto no aparelho auditivo, passando por todo o processamento de som desse aparelho auditivo, que vai estar programado para aquela perda de audição específica. Tá. Além disso, a gente consegue fazer ajuste remoto também. Então, independente do lugar do mundo que essa pessoa está, por uma videochamada, a gente consegue ajustar o aparelho dela como se estivesse na minha frente. Então, a primeira adaptação, ela sempre tem que ser presencial, porque tem alguns testes físicos que a gente precisa fazer, né? A gente precisa medir se esse aparelho auditivo está adequado no conduto auditivo, na orelha dessa pessoa. Então, tem alguns testes que é muito importante a gente fazer presencialmente. Depois desse primeiro atendimento presencial, todos os ajustes, eles podem ser feitos à distância. Nossa, que espetáculo. Sim, Por quê? Por exemplo, assim, tem gente que a perda auditiva pode ter gente que tem 90%, gente que tem 50%. Por isso que você fala que tem que ajustar a perda de cada pessoa. A gente precisa pensar em duas coisas. Uma, o grau da audição. Então, a audiometria. É como óculos, né? Isso. O exame de audição de cada um. Fazendo o exame de audição, aqueles dados, a gente sabe o quanto o aparelho auditivo precisa amplificar de som para que aquela pessoa ouça. Entendi. Depois disso, a gente tem a questão física da orelha. O tamanho da minha orelha não é igual ao tamanho da sua, que não vai ser igual ao tamanho de um senhor que pode ter um conduto auditivo muito maior. Como que eu sei se esse aparelho está adequado para a sua perda de audição e para a sua orelha? O som, ele se comporta de maneira diferente de acordo com o espaço físico que ele está. Um som numa orelha pequenininha parece maior. Um som numa orelha grande, ele fica menor. Então, a gente precisa dar mais energia para esse som ou menos energia, dependendo da orelha em que o aparelho auditivo está. Para isso, tem um teste que a gente chama de mapeamento de fala. Esse teste de mapeamento de fala é colocado uma sondinha com um microfone dentro do conduto auditivo de cada um. Em uma caixa de som, vão sair sons de fala, que é o principal que a gente precisa. Vão sair esses sons de fala
e a gente vai medir a amplificação do aparelho auditivo. Então, a gente vai ver como o som daquele aparelho está se comportando exatamente nesse conduto auditivo. Essa é a única maneira da gente saber efetivamente se o aparelho está amplificando a quantidade de som suficiente para aquela perda auditiva naquele conduto auditivo. Nossa, é complexo, mas é muito interessante, né? Sim, sim. Porque você consegue... A gente consegue aí visualizar, ver realmente o quanto está amplificando de som. E mostrar, né? Olha, sem o aparelho, você está ouvindo isso. Com o aparelho, você está ouvindo isso. Então, visualmente, fica bem mais fácil para entender e para... porque tem gente que escuta pouquinho e acha que tá bom, né? Sim, sim. Não é? Só muito... que esse pouquinho vai diminuindo, né? Sim. E é muito comum quem está escutando pouco, às vezes, não perceber que está escutando pouco. Porque a audição, ela... Existem algumas doenças que causam perda auditiva, dormi e acordei sem ouvir, mas a grande maioria delas vai acontecendo aos pouquinhos, né? Então, ao longo da vida, a audição vai caindo aos poucos. Quem está ouvindo, às vezes não percebe, vai perceber só quando está com uma perda maior. Por isso que a família é muito importante, né? Porque a família vai realmente... A família, né? Quem convive, as pessoas que estão em volta... Às vezes percebem mais do que a própria pessoa que tem perda auditiva. Ai, amei. Doutora, já passamos o nosso tempo. Ai, que bom, foi muito rápido. Quando a conversa é boa, o papo vai rápido, parece né? que 30 minutos é pouco, né? É muito, mas na verdade não dá para conversar metade, né? Não, sim, vamos marcar outra vez. Vamos marcar. Eu adorei, foi muito esclarecedor. Espero que tenha sido para todo mundo. Você quer deixar algum recado para os nossos seguidores? Eu acho que quem tem perda de audição, a gente precisa se livrar do preconceito de que usar um aparelho auditivo mostra sua deficiência, né? Na realidade, não usar um aparelho aparece muito mais do que um aparelho no ouvido. E quanto antes a gente faz essa adaptação, sempre é melhor. E sempre procura um profissional habilitado que vai ter um bom desempenho aí com a sua adaptação, com certeza. Ai, olha, eu adorei essa entrevista. Muito obrigada. Eu ainda não tenho perda, tá? E você gostou? Se você gostou, dá um like, entra lá no nosso canal, segue a gente, por favor. Essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify. E eu disparo para 5.000 pessoas. Então, se você estiver recebendo esse vídeo dessa entrevista no teu WhatsApp, passa lá para aquela tia que não escuta, para ela entender, para aquela mãe, enfim, passa para as pessoas que você acha que vão aproveitar muito esse vídeo. Tá bom? Obrigada. Posso encerrar? Claro, Então, muito obrigada. Tchau. Tchau.